Aposentados sim, inativos nunca, educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Vamos agora com análise política. Ontem não teve jornal, Felipe Clã ficou todo se coçando, era muita coisa para falar, é muita coisa, está acumulado. Felipe, a política tá aquela coisa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. Olha, quero dizer a vocês que a audiência de vocês é impressionante, principalmente quando não vai ao ar. O que houve de reclamação, né? Não perguntaram por que foi ao ar. Reclamaram porque não viram, não escutaram as notícias do jornal Rádio Universidade. Isso é bom demais. Não é bom ficar fora do ar, né? Mas é muito bom ver que as pessoas estão acompanhando esse trabalho competente da nossa Rádio Universidade, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Felipe Clã, isso aí é culpa tua também, viu? Está aumentando aqui a audiência da gente com essa análise aqui e essas informações, né, de bastidores ali por trás das cortinas. Felipe, falar sobre Palanque, falar sobre Edinho, presidente do PT, falar também do ministro Wellington, né? E Lula, como é que vai ficar? Como é que fica essa briga por Palanque? Olha, o PT sendo o PT, como a gente sempre escutou, né? Desde que o PT foi fundado, e nós somos uma geração que assistimos o PT sendo fundado, né? Nossos amigos que se filiaram bem novinho hoje já estão coroas. E o PT continua sendo o mesmo PT. Eles dizem que isso é ser partido, né? Que cada um tem uma opinião. Não é bem verdade, né? Não é bem verdade. A disputa lá em cima é muito grande. E quem acaba com todas as disputas é o Lula. Coitado do Lula, né? Mas ele que criou essas crianças, né? Dessa forma. Então, ele precisa resolver. O problema é que o Edinho tem errado na pegada, não só aqui no Maranhão, quando ele esteve aqui constrangendo, né, os militantes, constrangendo os apoiadores do presidente Lula, né, acreditando que o PT é um partido que aqui no Maranhão tem força para eleger um presidente da República. Não sei nem se tem força para eleger deputados, né, que não tenham já mandatos, porque nós olhamos aqui o que tem acontecido. Agora, o que aconteceu é que o Wellington Dias, histórico, militante, ex-governador, senador da República, um homem respeitadíssimo no Piauí, e diga-se de passagem, garantiu a maioria das vitórias do Lula na região do Nordeste, porque não atua somente no Piauí. Ele deu uma entrevista dizendo que sim, que não tem como não ter dois palanques, né? O Edinho veio para cá e disse, não vai ter dois palanques, vai ser só o palanque com o Felipe Camarão, o Carlos Brandão não entra no palanque do Lula. Ei, para aí, companheiro, você não entende da nossa terra, eu acho que você não está entendendo nem o que acontece no Brasil. Vocês não estão com essa eleição ganha, muito pelo contrário. Se a eleição fosse hoje, era bem provável que o Lula estaria perdendo. Por quanto? Quase 2%. Onde estão esses 2%? No Nordeste, principalmente no Maranhão e no Piauí. Ou seja, o pepino tem que ser descascado, que foi criado por causa das rivalidades, das vaidades e dos delírios dos petistas. Essa é a verdade. Que o Lula resolva, e o mais rápido possível, porque brigar dentro da eleição é simplesmente decretar o fim de uma campanha que pode ser vitoriosa, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Por falar em PT, Braide deu bola para os ataques da presidente Patrícia. Que ataques foram esses, Felipe? Olha, tem horas que, assim, que a gente se pergunta, né, o contexto e se é a hora de fazer. A Patrícia, né, que eu não a conheço pessoalmente, foi convidada para
dar entrevista no jornal Imparcial, mas disse que só podia dar depois que fosse resolvido se ela é presidente, se ela não é presidente, que eu particularmente não sei se ela é realmente a presidente, mas tudo bem, respeitamos, né? A questão é que ela fez uma nota atacando o Braide, né? E simplesmente o Braide foi Braide, né? O PT não sendo PT, é o Braide sendo PT, simplesmente não tomou conhecimento, né? E para os mais chegados perguntou, né? Quem é esta moça? Quem é esta senhora que agora foi colocado no contexto para criticar a nossa campanha? Se eu conheço bem o Braide a vida toda, se ela vai ficar esperando, não sei, mas que ele vai dar bola, isso eu sei, que ele não vai dar bola, meu caro Adalberto. Felipe, falando agora de Laésio, né? Ele está esperando o quê? Essa condenação aí, uma possível condenação de Roberto Rocha no STF para abandonar a pré-candidatura ao governo, é isso? Olha, duas situações ridículas de estarmos analisando, lamentavelmente, né? A primeira é esse processo absurdo, né, deselegante, de usar o Supremo Tribunal Federal com vingança própria, né? Ou seja, o Flávio Dino querendo se vingar porque é magoado com o Roberto, porque era o aliado dele, porque fizeram a campanha junto, um ajudou o outro a se eleger. Roberto disse que elegeu o Flávio disse que elegeu o Roberto. A questão é que eles não são donos dos votos de quem elegeu eles e também não são donos da nossa paciência. Mas o fato é que o Flávio está usando, sim, o Supremo Tribunal Federal para asfixiar a campanha, né? Ele pode processar, fazer o que quiser, o fato está aí, não tem como. No Senado Federal grita todo santo dia, mas como tem um presidente que só faz o que quer e não quer brigar com o Supremo Tribunal por medo de processos, entendeu? Pendentes, então está aí esse processo. Só que acontece o seguinte, o Laésio, né, que é este fenômeno de dizer que não me uno, que eu sou só bolsonarista, que eu sou só de direita, né, começa a demonstrar que pediu PPO, né? Primeiro quis que o Braide fosse vice dele, num tom muito arrogante, desagradável. O Braide fez o quê? Não respondeu. É o Braide sendo o Braide. E agora ele está se oferecendo, não tem outra palavra. Me perdoem os aliados do Novo, o presidente Leonardo, né? Mas o Laésio está simplesmente se oferecendo para ser na chapa do Braide. Só que ele não anuncia isso porque ele está esperando para o dia, se eu não me engano, 16, está marcado o julgamento, né, absurdo julgamento do Roberto Rocha por ter falado mal do governador. Lembrando, quando ele falou do plenário, né, do Senado Federal, ou seja, ele tinha imunidade parlamentar. Se o Supremo Tribunal não entende isso, então acabou. Rasga a Constituição logo, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Vamos falar agora de Flávio Dino e essa questão aí do TJ, Tribunal de Justiça, Carlos Brandão também, né? No meio dessa escolha do advogado Flávio Costa como desembargador do 5º Constitucional, essa coisa que não acaba. Olha, eu me lembro uma capa do nosso caríssimo Célio Sérgio, né? Que ele botou lá o 5º dos Infernos. Foi uma capa supimpa, né? Histórica. Olha, novamente voltou numa hora errada, né? Não foi provocado pelo Flávio Costa, não foi provocado, nós levantamos todos os bastidores, não foi levantado novamente esse processo pelo pessoal do Carlos Brandão, que, diga-se de passagem, é legítimo o governador Carlos Brandão aguardar uma lista para ter
o desembargador que ele acha correto, como todos ex-governadores, como também, vamos lembrar, que nós temos um Tribunal de Contas desfalcado por uma questão de picuinha política, né? E está, curiosamente, no colo de quem? Né? Na canetinha de quem? Flávio Dino. Ou seja, ele precisa deixar de ser ministro maranhense, ele precisa ser ministro brasileiro, ele é contratado, ele é um funcionário público de alto escalão, mas contratado para resolver o problema do país, não os dele. A questão é que o ministro André Mendonça, que não gosta do Flávio Dino, né? Imagina, se lá dentro entre eles, está parecendo o PT isto, lá dentro entre eles se odeiam, imagina do lado de fora o que eles não fazem com as pessoas. Ele determinou que fosse julgado a última lista, com 6 nomes, 3 homens, 3 mulheres, que está o Flávio Costa, que não tem o credenciamento necessário de 10 anos para poder concorrer, isso aí é fato, todos os juristas demonstram isso, mas ele mandou que julgasse. O que o Flávio Dino fez? Mandou juntar esta decisão a um processo que ele comanda, que é exatamente esse que barrou, né, o processo do Tribunal de Justiça do Maranhão, que está não sei quantos anos sem um desembargador, e isso tem um efeito muito forte, muito claro e muito caro para a população do Maranhão. Eu entendo o seguinte, não vai ser nomeado nenhum desembargador, porque agora mesmo, curiosamente, um advogado que sempre está nesse meio aí, igual aquela advogada que inventaram aquela tal de Alcântara, que sumiu, a moça sumiu, né? Enxertam pessoas aqui no Maranhão para criar crises institucionais e emocionais dentro do judiciário e dos outros poderes. A questão é que o advogado Aldenor Rebouças, que figura há muito tempo em muitos processos junto ao Flávio Dino de contestação, né, agora fez um pedido para que o Flávio, né, barre esta apreciação e que a lista não chegue ao governador para julgar e definitivamente trazer uma solução para o Tribunal de Justiça do Maranhão, meu caro Adalberto. Mais uma queda de braço, né? A outra queda de braço, ela acontece aí na Federação União PP, isso lá em Brasília, mas os disputantes aí, quem está disputando, são 2 maranhenses, né? Pedro Lucas e Fufuca, quem é mais forte? Não sei quem é mais forte, não entendi o que aconteceu, porque todas as pessoas que eu conversei de todos os lados, né, disseram que o entendimento era que o Fufuca estava tranquilo, mas de repente o Fufuca me pega uma pesquisa que ninguém sabe de onde, não é pesquisa registrada, viu, gente? Só falando aqui, nós não temos nem os dados dessas pesquisas e não vamos falar. E começou a andar com essa pesquisa debaixo do braço, né, dizendo que o Brade estava na frente do Orleans. Isso causou um mal-estar muito grande, e o que aconteceu? O Pedro Lucas cresceu, né, meu amigo, abriu espaço, todo mundo quer, não é verdade? E agora ficou o problema. Só lembrando, o governador foi muito claro, atendeu o pedido do presidente Lula e desde o começo apoiou o Everton Rocha, a pedido do presidente Lula. Não vamos esquecer disso, tá? E deixou a vaga para a federação, a outra vaga para a federação. Todo mundo sabia disso, inclusive a deputada federal Rosena Sarney, a família Sarney, que não sei se são eles ou eles estão mandando dar recado, ou se apareceu agora as figuras da época de eleição para ficar fazendo esse tipo de veneno. O fato é que está lá na mão do Rueda, né, e dos outros líderes do União Brasil e do PP. Deve ser decidido até sexta-feira essa questão.
Mas, lembrando, o governador não vai se meter nessa história. Isso é um problema deles. O governador está tocando as obras e o Orleans está tocando a campanha deles. Ou seja, eles que se resolvam na briga interna pelo poder do Maranhão e do Brasil, meu caro Adalberto. Tem que resolver, Felipe, tem que botar para resolver. Por falar em botar para resolver, né? Ontem também teve esse lance, né? Felipe Camarão aceitando apoio da oligarquia Sarney e Duarte prometendo apoio à Ismênia em 2028, né? Vai dar para resolver? Olha, eu digo que as crianças do dinismo, entendeu, perderam alguma aula. Só pode ser, porque não é possível que é tão delirante, é tão, como é que eu vou dizer, aguçado o poder. As pessoas precisam ter discernimento, né? Antes de ontem mesmo, o Felipe Camarão estava lá gritando que o Sarney é um oligarca, que o Brandão é um oligarca, que todas essas pessoas querem continuar no poder. Volto a lembrar, oligarquia não é só familiar, falo muito isto aqui nesse jornal. Leiam o dicionário, a interpretação. Oligarquia é continuidade de poder, pode ser político, empresarial, o que for. Mas me parece que eles não conseguem olhar para dentro da casa deles. E o menino Duarte, né? O menino Duarte, tal qual o Felipe, né? Foi lá e disse que apoiaria o Braide, né? Que sempre foi o concorrente dele, né? Que ele sempre atacou de uma forma, às vezes até desleal, diga-se de passagem, né? Sem necessidade, porque ele queria ser prefeito de São Luís. Apanhou em 2 eleições, apoiado pelo governador. Veja, ele tinha a máquina do governo e não ganhou do Braide. Mas a questão é que ele falou que ele quer ser senador, sim, na chapa do Braide, que o Braide é bonito, né, e que ele gosta muito da Ismênia e vai apoiar a Ismênia. Olha, eu já assisti esse filme. Eu posso dizer que talvez a história possa ter mudado, mas o eleitor está calado, olhando, e esse tipo de comportamento, com o passar do tempo, colocam essas pessoas no espaço comum, ou seja, no vácuo. Eles estão decretando, talvez, né, o fim da história política dessas coisas construída com muita luta, não é verdade? Tudo pelo poder, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Tudo pelo poder, Felipe, sempre pelo poder. Agradecendo, claro, aqui a sua presença hoje, direto aí da sua torre de observação com o Cantar dos Pássaros, né? E você cantando para a gente aqui os lances da política. Muito obrigado, a gente espera você amanhã. Mayra Nogueira, agora depois, né, de a informação política, tem uma pausa para break, né? E uma dica saudável para a gente relaxar um pouquinho. Felipe, até amanhã! Olha, até amanhã. Não fechei a janela, viu, Mayra? Não fechei a janela, deixei minhas crianças cantando, que me acordam todo dia 15 para 5. Aqui os passarinhos, os periquitinhos, aqui, eles acordam muito, mas muito cedo, né? E só enche o saco naquele horário. Não é igual a alguns políticos que conhecemos que enche o saco toda hora da população. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Valeu, Felipe, até amanhã. Mayra Nogueira, vamos então para o break. E a dica saudável? Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução.